Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Cassi na área, seu professor de exatas, trazendo para vocês mais uma videoaula que vai ter por título Associação de Resistores, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, tratar de associação de resistores, eu acredito que seja mais vantajoso a gente já trabalhar as questões analisando os conceitos. Então, a gente vai responder as questões e resgatar esses conceitos ao passo que a gente vai resolvendo ela. Então, sem mais delongas, vamos resolver. Com relação à associação de resistores em série, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, temos aqui o quê? Uma associação de resistores em série e queremos ter a alternativa correta. Antes de a gente partir para as alternativas, eu acho justo que você comece a resolver esse tipo de questão desenhando, beleza? Então, vamos desenhar a questão. Como é que a gente desenha? Simplesmente da seguinte maneira, a gente vai, de uma coisa bem inicial, desenhar dois resistores ligados em série. Por que dois, professor? Porque eu acredito que o que a gente puder fazer para dois, a gente consegue generalizar para os outros, beleza? Temos aqui dois resistores ligados em série, beleza? E aí, cada resistor aqui tem um valor. Podem ser iguais, professor? Pode sim, mas aqui eu quero analisar eles sendo diferentes, beleza? Outra coisa que a gente consegue analisar é o quê? A corrente elétrica que vai passar por esses resistores vai ser a mesma. Por quê? Por que vai ser a mesma, professor? Porque basicamente a gente só tem o que a gente chama de único caminho por onde ela percorrer. Único caminho. Tranquilo? Único caminho. Se ela tem um único caminho, o que é que a gente vai analisar? O que é que o resistor vai fazer nesse circuito? O resistor vai fazer nesse circuito não é necessariamente alterar a corrente elétrica em si, mas sim a tensão, beleza? Então, ó, esse intervalo aqui onde tem o R1, a gente tem basicamente uma tensão aqui, ó, o 1. E aqui nesse outro intervalo, o 2, a gente vai ter justamente uma tensão, o 2. Beleza? E se a gente pegar essas tensões e somá-las, beleza? O 1 mais o 2, a gente vai ter o somatório das tensões, ou seja, o U total, podemos dizer assim. E da mesma maneira, seguindo na mesma ideia, a gente pode fazer isso para os resistores, ou seja, a resistência equivalente. Não sei se você já ouviu falar, mas vamos colocar aqui. Ó. A resistência equivalente vai ser justamente o R1 somado mais o R2. É isso, professor? Mas se tiver 1, 2, 3, 4, N resistores, então vai ser a resistência equivalente igual à soma de todos esses resistores. Uma soma aritmética normal, pessoal, sem truque, sem nada de mais, beleza? Então agora vamos analisar as alternativas e dizer se é verdade ou não. De cara, a primeira alternativa está correta, né? A corrente elétrica é igual para todos os resistores. Verdadeiro, a gente só tem um único caminho para percorrer. A tensão elétrica é igual para todos os resistores? Não. Quando ela passa pelo primeiro resistor, o que é que a gente tem? Uma diminuição de tensão, porque o resistor vai fazer a resistência para justamente essa tensão. E aí, quando passar essa resistência, a outra parte da tensão vai ser colocada para o outro resistor e depois feito também a resistência sobre aquela tensão. Então, basicamente, se a gente somar as tensões de cada resistor, a gente vai ter a tensão total. Então, a tensão não é igual para todos os resistores. É falsa. Vamos colocar um xizinho aqui e vamos passar para as outras questões. A resistência equivalente é determinada pela soma dos inversos. O que danado é inverso? Aqui a gente só fez uma soma aritmética usual. Se a gente se lembrar, matematicamente falando, o que seja o inverso de um número, seria, por exemplo, nessa resistência que a gente estava analisando, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E você sabe que, em relação àquela outra que tem lá em cima, não condiz. Beleza? Então, falsa também. Vamos partir para outra. A resistência equivalente é sempre menor do que a menor das resistências? Óbvio que não, né, pessoal? Isso é um absurdo.
Por quê? Analisa comigo. Nós temos a resistência equivalente, que é o quê? A soma das resistências, se a gente for analisar aquele circuito com aquelas duas resistências. Se eu digo, por exemplo, que R1 é maior do que R2 e digo que o R2, nesse caso, é maior do que tudo isso daqui, eu estou dizendo, considerando R1 igual a zero, que isso daqui também é um absurdo, já que R1 é maior do que R2, mas considerando isso, eu estou dizendo que R2 é maior do que R2. Ou pior ainda, que R2 é maior do que o cara que é maior do que ele, somado mais ele mesmo. Então, de todas as maneiras, isso daqui é errado, beleza? Então, pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês que está aqui assistindo o meu canal. Peço que vocês curtam, compartilhem, dê o joinha e comentem lá o que vocês acharam desse tipo de conteúdo, dessa resolução de questões. E até a próxima aula. Valeu!